Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar falando aí mais um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm e a consequência que ela gera em cálculos de correntes, potências, dentre outras coisas. Vem comigo na tela. Como que a gente vai calcular a potência dissipada em um resistor, galera? Potência dissipada é a mesma coisa que potência lançada ou potência perdida, tá? Então, dissipar traz para a gente a ideia de perda de energia, de transformação de energia. Então, vocês podem entender como a potência que o resistor transforma em calor. Isso daqui também pode ser chamado de lei de Joules, tá? Alguns autores utilizam essa nomenclatura. Então, vamos lá. A gente tem duas formas de determinar essa potência dissipada. Primeira forma, a potência vai ser o U ao quadrado sobre o R. Então, mais uma vez, lembrando a vocês, potência o P, o U é o DDP, ou tensão elétrica, e o R é a resistência. Segunda maneira, a potência é igual a I ao quadrado vezes R. Lembrando que o I é a corrente elétrica. Aqui as unidades para vocês recapitularem, tá? Resistência Ohm, DDP volt, corrente ampere e potência watt. Galera, seguinte, de onde saem aquelas duas equações ali? Vamos lá, eu quero que vocês acompanhem comigo, pois é bem simples. A gente estudou a primeira lei de Ohm, certo? Podemos escrever dessa forma aqui, URI, resistência elétrica vezes corrente igual a DDP. A gente estudou também a potência elétrica. Vamos anotar a potência desse lado aqui. Que é o π, corrente vezes o U. Veja bem, galera, o que eu posso fazer aqui? Ó? O U não é igual a R vezes I, então eu posso vir aqui no lugar de U e substituir por quem? Ó? Por R vezes I. Se eu fizer isso daqui, veja o que acontece. Ó? R vezes I. I vezes I ao quadrado. Então, I ao quadrado vezes R. Então, olha só, a primeira forma de calcular a potência dissipada, I ao quadrado sobre R. Vamos ver a segunda forma? Vamos lá. Então, agora, vamos supor que eu quisesse, então, π. Vamos supor que eu quisesse agora aqui isolar aqui a corrente elétrica. Ó. O R está multiplicando, passa dividindo. Então, U sobre R é a corrente elétrica. Então, eu posso vir aqui onde tem I e substituir por U sobre R. Então, ficou assim para a gente, ó. U vezes U ao quadrado, dividido por R. Então, percebam que nas duas expressões aqui, ó, eu tenho a resistência elétrica. Então, potência dissipada, preciso saber quanto que vale a resistência. Essa daqui eu consigo saber a potência dissipada só com a corrente e a resistência. Essa daqui só com a tensão e a resistência. Em outras palavras, galera, combinando a primeira lei de Ohm com a equação da potência, eu chego nessas duas expressões aqui. Tá? Então, lembre-se, primeira lei de Ohm, URI. Equação da potência, π. Corrente vezes DDP, resistência vezes corrente. Tranquilo? Vamos resolver um exercício aqui então. Ó. Um resistor de resistência elétrica 20 ohms é percorrido por uma corrente de intensidade 3 ampere. Galera, aqui era para ser o Azinho, tá? Porque isso fica corrigindo automaticamente, às vezes a gente não vê. 3 ampere. Determine a potência dissipada pelo resistor. Então vamos lá, ele forneceu para a gente o R e forneceu para a gente o I. Ó. O I vale 3 ampere. E o R vale quanto? 20 ohms. Veja bem, a gente tem duas expressões para potência, não é? Ó? U ao quadrado sobre R ou I ao quadrado vezes R. Se eu tenho R e eu tenho I, automaticamente eu só posso usar essa daqui. Então vamos lá, no item A, que é a potência. O que vai ser a minha potência? I ao quadrado vezes R. O I vale quanto? Vale 3. Então, 3 ao quadrado. O R vale quanto? 20. 3 ao quadrado igual a 9. Então, 9 vezes 20
Aqui vai ser quanto? 9 vezes 20, 180. Então, a minha potência dissipada é de 180 watts. Item B. A energia elétrica consumida em 20 segundos. Então, vamos lá. O que é a energia elétrica? Energia elétrica é a potência vezes o tempo de utilização do aparelho. Nesse caso, não é um aparelho, é um resistor. Então, vamos lá. Como é que ficaria a minha energia elétrica aí, galera? Potência, que a gente acabou de ver, que vale quanto? 180. Tempo de utilização, 20 segundos. Então, 180 vezes 20, 3.600. Então, minha energia elétrica vai ser igual a 3.600. Qual vai ser a unidade disso, galera? Aqui está em watt, aqui está em segundo. Watt vezes segundo. Vamos ver como é que fica essa unidade watts vezes segundo? Vamos lá, ó. Tenho aqui watts vezes segundos. O que é um watt? É um joule por segundo. Então, mesma coisa que isso, ó. Corta, sobrou o quê? Sobrou o joule. Então, 3.600 joules. Galera, perceba o seguinte, a questão não pediu em quilowatts-hora. Se tivesse pedido em quilowatts-hora, a gente teria que transformar esses 20 segundos em horas, tá? E aí faria um cálculo semelhante, só que em vez de 20, seria o valor equivalente a 20 segundos em horas. E daria um resultado em quilowatts-hora. Tranquilo? Então vamos lá. Resistividade. A resistividade elétrica é o que, galera? A resistência elétrica de um resistor ela vai depender do material de que ele é feito, do tamanho dele, ou seja, das dimensões dele e da temperatura dele, certo? Então a resistividade vai ser uma grandeza que vai caracterizar, ou seja, vai descrever a resistência elétrica. E a segunda lei de Ohm ela vai servir para a gente caracterizar aí o objeto. Veja bem, a resistência elétrica depende dessa constante, letra grega ρ, parece um P, mas não é P, tá? É ρ, ρ vezes L sobre A, beleza? Então essa é a primeira lei de Ohm. R igual a ρ, L sobre A. Unidades, galera. Resistência elétrica Ohm, o L que é o comprimento, né? Metro, a área, metro quadrado, e no caso a resistividade vai ser Ohm vezes metro ou Ohm vezes centímetro. Tranquilo? Então, essa daqui é conhecida como a segunda lei de Ohm. Então, a primeira descreveu o comportamento do resistor, né, relacionando ali a tensão e a corrente. A segunda lei vai descrever o quanto a resistência ela aumenta ou diminui de acordo com a área ou o comprimento do objeto ou de que ele é feito, o material que ele é feito. Tranquilo, galera? Vamos lá. Então, vamos para um exemplo. Aplica-se uma tensão elétrica de 100 volts. Tensão elétrica, mesma coisa que DDP, mesma coisa que U, 100 volts. Nas extremidades de um fio de 20 centímetros de comprimento, comprimento do meu fio, 20 centímetros, e de área 2 centímetros quadrados. Área 2 centímetros quadrados. Sabendo que a resistência elétrica é de 10 ohms, resistência elétrica de 10 ohms, determine item A intensidade da corrente elétrica. Então vamos lá, galera. Item A. Quer saber a corrente? Olha os dados que ele forneceu para a gente aqui, ó. Tem como eu aplicar alguma lei de Ohm? Se você observar, tem como a gente aplicar a primeira, né? Curie. Então vamos lá. Ó. O U eu tenho? Tem 100 volts. O R eu tenho? Tenho 10. Então 10I igual a 100. Então se 10I é igual a 100, o I vai ser igual a quanto? 100 dividido por 10. Ou seja, minha corrente elétrica vale quanto, galera? 10 amperes. Item A resolvido.
Item B, a resistividade do material. Então vamos lá, galera. Ó. Resistividade, o Rho. Ok, galera, se ele falou em resistividade, eu já sei que eu vou ter que utilizar a segunda lei de Ohm. R é igual a Rho L sobre A. Então vamos lá, ó. Para facilitar os nossos cálculos aqui, se eu estou querendo achar o Rho, vamos isolar isso daqui antes de substituir. O A está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar R vezes A, Rho vezes L. O L está multiplicando, passa dividindo. Então R vezes A sobre L igual a Rho. Então o Rho vai ser o que, galera? R vezes A sobre L. Então vamos lá, o R vale 10, o A vale 2. Então RA 10 vezes 2. O L vale quanto, galera? O L vale 20. Então vamos lá, pessoal. Perceba uma coisa importante. Ó. Eu substituí direto sem observar as unidades. Mas veja bem, por que eu fiz isso? Ó? Como o L está em centímetro e a área está em centímetro quadrado, eu posso deixar nessas unidades. Agora, se um tivesse em metro e o outro em centímetro, ou eu teria que deixar os dois em metros ou os dois em centímetros. Tranquilo, galera? Opa, vamos lá. Então, RA, 10 vezes 2 dividido por 20. Então, vamos fazer aqui, ó. Acompanhem comigo aí. Então, o Rho vai ser igual a 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 20 igual a 1. 1 o quê? Ohm vezes centímetro. Essa é a nossa resistividade. Mais um exemplo para a gente encerrar. Ó. A resistência elétrica de um resistor é 60 ohms. Então, R igual a 60 ohms. Cortando-se um pedaço de fio de 3 metros, verifica-se que a resistência do resistor passa a ser de 15 ohms. Eu vou chamar isso aqui de R'. Beleza? 15 ohms. Qual o comprimento total do fio? Então, o que ele quer saber? Comprimento total, o L. Vamos lá, galera. Seria basicamente o seguinte, ó. Imagine aqui, ó. Eu tenho um fio. Quando eu tenho esse fio com comprimento total, que eu não sei, L, eu tenho uma resistência de 60. Só que se eu vier aqui e cortar o fio, ó, o que vai acontecer com o meu comprimento aqui, ó? Eu cortei 3 metros de fio, então é o que eu tinha antes menos 3, L menos 3. E aí a minha resistência passa a ser quanto? 15. Tem duas maneiras da gente fazer essa questão. Primeiro eu vou ensinar a maneira que eu considero mais fácil. Tá? Depois eu mostro a outra maneira que é um pouco mais técnica. Vamos lá. Olha só, perceba que o fio não mudou. Ou seja, continua sendo feito do mesmo material. Só o que mudou foi o seu comprimento. Então o meu Rho em algum momento mudou? Continua sendo igual. Então mudou o comprimento e a resistência. A área do fio mudou? Ele engrossou ou afinou? Não, a área também não mudou. Então, a única coisa que mudou aqui foi o quê? O comprimento e a resistência. Então, você pode pensar da seguinte maneira. O L sobre A. Se o Rho e o A não mudou, o que mudou? Só o L e o R. Então, veja bem. R sobre L é Rho sobre A, certo? E o que isso daqui significa, galera? Significa que à medida que o comprimento está diminuindo, a resistência está diminuindo. Então, isso daqui é diretamente proporcional. Em outras palavras, você pode observar o seguinte. Utilizando uma regra de 3 simples, a gente consegue resolver. Se 60 ohms eu tenho comprimento L, 15 ohms eu tenho L menos 3. Beleza? Uma maneira de fazer. Então, acompanha comigo. Ó, vou multiplicar cruzado. 60 vezes L menos 3, 15 vezes L, 15L. Aqui a gente vai multiplicar
famoso chuveirinho, né? 60 vezes L, 60L. 60 vezes menos 3, menos 180. Então, 15, vou passar para esse lado, então vai ficar 60L menos 15L. 180 eu jogo para o outro lado, trocando de sinal. Então, vamos lá, ó. 60L menos 15L, 45L, igual a 180. Então, o meu L vai ser 180 dividido por 45. Quanto que é 180 dividido por 45? 4. Então, o comprimento que eu tinha do meu fio é quanto? 4 metros. Certo? Isso é uma maneira de fazer. Uma outra maneira seria o seguinte, ó. A gente vai aplicar a lei de Ohm antes de cortar o fio e depois de cortar o fio e igualar as duas equações. Ficaria assim, ó. Então, antes de cortar o fio, ou L sobre A. Depois de cortar o fio, R', ou cortei o fio, então L menos 3 sobre A. Rho e A não muda, né, como a gente já discutiu. Vamos substituir aqui o R, que vale 60. Aqui, ou L sobre A. Vamos isolar o Rho A, que não muda? Então vai ficar para a gente, ó, 60 sobre L, Rho sobre A. Vamos fazer agora nesse lado, ó. Então, R' 15, ou L menos 3 sobre A. Mesmo esquema, ó. Vamos deixar Rho A, que não muda, isolado. Então, o L menos 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, 15 L menos 3 Rho sobre A. Perceba que Rho sobre A é igual nas duas equações. Então, digamos que eu chamo isso daqui de equação 1. Isso daqui de equação 2. Eu posso igualar 1 a 2. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Equação 1. 60 sobre L, 15 L menos 3. Galera, percebam que aqui a gente fez um caminho um pouco maior, mas que no final a gente caiu na mesma situação que a gente tinha aqui, ó. Vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, vocês podem perceber, né, que vai dar exatamente o mesmo resultado. Não vou repetir os cálculos aqui, ó, que a gente acabou de fazer, ó, mas deu a mesma coisa, certo? Você vai fazer o chuveirinho aqui e achar o mesmo resultado. Tranquilo, pessoal? Sobre leis de Ohm era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aí à plena disposição de vocês. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e fui!